Todo mundo está feliz? Tá? Aquela antiga apresentadora de televisão, todo mundo está feliz, a criançada tinha que responder que estava, né? Bom, com satisfação que apresentamos hoje a aula da matemática, o professor Jefferson Rocha Bastos. A palestra é Jogos Lineares. E o Jefferson nasceu na Vila Piloto. Vocês sabem onde é a Vila Piloto? Nem eu. Vila Piloto. E um dia depois mudou para a cidade, né? É Mato Grosso do Sul. Na época acho que era ainda Mato Grosso. Mato Grosso. Agora é Mato Grosso. Pô, foi no século passado, 77. Mas você só nasceu lá porque na Vila do Sul Não tinha hospital. não tinha hospital, ou seja, deu lotação, teve que ir para outra cidade. Bom, com exceção do terceiro ano do ensino médio, que o Jefferson conseguiu a bolsa, estudou sempre em escolas públicas, fez a graduação aqui, no IBIUS, bacharelado em matemática, tinha opção pura, Tinha, você escolhia, dependia das optativas que você fizesse. bacharelado em matemática, na época da graduação foi aluno do PET, o mestrado, depois você fez na Unicamp, em álgebra comutativa. Vai vendo que vocês podem conversar com ele depois. Né? Doutorado fez também na Unicamp, em teoria dos códigos. Né? E recentemente, 3 anos, ele está estudando, desenvolvendo trabalho na área de sistemas dinâmicos. Inclusive ele fez pós-doutorado na França, em Marseille. Como é que fala? Marseille. Francês, né? Bom, aqui no departamento, que já está há mais de 5 anos, desde 95, que, bom, aqui faz de tudo, né, gente? Dá aula na graduação, orienta alunos, iniciação científica, bolsa BAE, também atua no Profimate, na pós-graduação, no Profimate, já orientou 3 dissertações, já fui vice-chefe, vice-coordenador de curso, chefe de departamento. Trabalha bastante, né? A gente tem justificado. E o time, seu time está melhorando, está ressurgindo, né? Das cinzas. São Paulo, não é aquele de ontem, não, viu, né? Aquele que ontem deu alegria para alguns, né? Bom, agradeço a sua presença, sempre prestigiou a hora da matemática, com temas interessantes, né? Vamos ver hoje os jogos lineares, tá? Obrigado pela presença. Eu mais uma vez agradeço o Hermes a possibilidade. E assim, eu não tenho nada no computador, porque foi assim, semana passada eu procurei o Hermes e falei assim, olha, se você precisar, pode contar comigo. Ele falou, semana que vem tá bom? Eu falei, tá. Assim, eu demoraria muito para preparar alguma coisa decente, então vai na base não vou falar giz e apagador, porque afinal de contas nós temos uma lousa pincel. Tá? Qual que é a ideia? Essa ideia de jogos lineares, na verdade, é o seguinte, né? É um tópico que tem aqui nesse livro, introdutório de álgebra linear, tópico introdutório do livro. E ele faz uma série de exemplos de, como quase todo curso de álgebra linear, você começa falando de sistemas lineares. E aí, como aplicação de sistemas lineares, ele faz uma série de exemplos de coisas interessantes. E uma dessas coisas é o que ele chama de jogos lineares. Tá? Essencialmente, qual que é a ideia? Você tem... Primeiro, que eu acho interessante que assim, você tem um problema real, que você vai modelar esse problema real em alguma coisa matemática para você resolver. Ou não, né? Você não sabe se o seu problema tem solução ou não. Mas a ideia é essa, eu tenho um problema físico, eu vou modelar isso matematicamente e a matemática vai me ajudar a saber se aquele problema tem solução ou não. E se tiver, como é que eu faço, né? É óbvio, né? Essa é a ideia do matemático.
Tá? E por que lineares? Porque nesse caso, as coisas envolvidas são coisas físicas, mas que têm sempre uma quantidade finita de coisas. Né? Não é uma quantidade infinita de estados, é uma quantidade finita de coisas, e essas coisas podem ser mexidas e também serem transformadas em coisas finitas. Tá? Então, geralmente, quando a gente fala de sistemas lineares, todo mundo trabalha, vamos trabalhar no R ou no C. Por que a gente trabalha nesses dois conjuntos? Porque aí já entra coisa de um pouquinho de álgebra, porque esses dois sujeitos são os que a gente chama de corpos. Tá? Essencialmente, um corpo é um conjunto de números em que eu posso somar, dividir, multiplicar e subtrair sem problema nenhum. O problema sempre é a divisão, né? O primeiro mandamento do matemático é jamais dividirás por zero. Tá? Então, o problema é sempre divisão, né? Então, quando eu digo eu posso somar, subtrair, multiplicar, dividir, desde que não seja diferente de zero. Né? Então, nesses caras aqui, a coisa é muito interessante. Você pode trabalhar com coisas sem se preocupar. Né? Por exemplo, se eu quiser resolver uma equação assim, ó, bobinha. Isso aqui em N, eu não consigo. Não tem solução. Se eu for para Z, também não tem solução. Isso só começa a ter solução se eu fizer em Q, ou se eu fizer em R, ou se eu fizer em C. Por quê? Porque nesses dois casos eu não consigo dividir por 2. Quer dizer, não existe o inverso multiplicativo do 2. Tá? Então essa equação, por mais idiota que seja, por mais simples que seja, aqui eu não tenho solução. Acontece que esses dois sujeitos aqui, algebricamente falando, o N não é nada. Ele não tem nenhuma estrutura interessante, ele é um semigrupo, mas também o Z é um anel, mas não é um corpo, e a partir daqui o que a gente tem são corpos. Então a partir daqui eu posso fazer contas sem me preocupar. A única preocupação que eu sempre tenho que ter é que quando eu for dividir, eu tenho a certeza absoluta de que aquilo que eu estou dividindo não é zero. Tá? Bom, aí você pode se perguntar, esses são os únicos... Bom, aí você fala assim, bom, então eu vou trabalhar com coisas que são finitas, que tem uma quantidade finita de estados. Quer dizer, isso daqui é interessante para mim, quer dizer, trabalhar com um conjunto desse tamanho enorme, né, infinito, né, com um monte de coisas, quer dizer, eu poderia, vou resolver o meu sistema em R e depois eu vou procurar soluções que sejam naturais, por exemplo. Não é uma tarefa fácil de ser feita. Tá? Então você pergunta assim, será que esses dois sujeitos aqui são os mais adequados? Nesse caso não. E existem outros corpos que não são os corpos. A gente fala corpos numéricos, mas aquilo lá, se é que você pode chamar isso de número, mas a gente começa a trabalhar em corpos que a gente chama corpos finitos. Obviamente, por que eu vou um corpo finito? Porque o meu problema tem coisas finitas, né? E quais são esses corpos finitos? Normalmente, a gente trabalha com os sujeitinhos que a gente chama assim, ZP, onde P é o número primo. Tá? Vocês vão ver isso lá no curso para quem está estudando estruturas algébricas, para quem for fazer álgebra 1, né? Isso daí vocês vão estudar. Tá? Se esse P aqui for um número primo, esse negócio aqui é um corpo e é um corpo finito. Então, aqui eu posso somar, subtrair, multiplicar, dividir. Só que aqui começam a aparecer coisas estranhas, né? Como vocês vão ver hoje. Mas, né? Então, e aí até o livro sugere, olha, esse tipo de problemas que é tudo finito, que os resultados são finitos e que as possibilidades são todas finitas, é um claro exemplo para você trabalhar aqui, tá? Que a coisa fica muito mais fácil, tá bom? E é isso que a gente vai fazer. E no final das contas eu vou cair resolver o meu problema, eu vou cair num sistema linear, do mesmo jeito que vocês estudam. A única diferença é que o meu sistema linear, ao invés de estar aqui, eu vou estar aqui. Mas toda a teoria que a gente usa para resolver sistema linear em R, escalonamento, ou se a minha matriz, se o meu sistema for quadrado, usar a regra de Cramer, cálculo de determinante, tudo que você faz aqui não é exclusivo para esse sujeito. Vale aqui também. Tá? Aliás, vale... vale mesmo que não seja um corpo, se você tiver num anel, você pode resolver sistema linear. Você só precisa, em alguns casos, os seus sistemas ficam sem solução. Né?
quando eu fiz o doutorado lá na Unicamp, eu fiz uma disciplina que chama Álgebra Linear sobre Anéis Comutativos. Você estuda tudo que é estudado na álgebra linear que a gente trabalha aqui em R ou em C, que é o que a gente faz aqui no curso normalmente, você trabalha num anel qualquer, genérico, tá? Você perde uma série de coisas porque você não está num corpo, mas você pode desenvolver toda a teoria que você faz lá, aqui dentro, tá? Então, bom, vamos ao meu problema. O meu problema é o seguinte, ó, seria um joguinho assim. Então, eu tenho 5 lâmpadas, faz de conta que isso aqui são lâmpadas. Beleza? Deixa eu fazer um pouco mais espaçado aqui, por favor. Lâmpadas LED. Lâmpadas LED, tudo atualmente é chique. 4, 5. Cada lâmpada dessa tem um interruptor. E ela, obviamente, pode estar apagada ou acesa, né? Aí já começa, olha, esse é o meu estado, a minha lâmpada ou está apagada ou está acesa, não tem outro estado possível. Tá? Você pode até pensar depois, a gente vai ver, imaginar que uma lâmpada possa ter, sei lá, 3 cores diferentes, 4 cores diferentes. Mas a princípio é assim, ou está apagada ou está acesa. E o que é que esses interruptores fazem? Esses interruptores fazem, vou chamar de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5. Esses interruptores fazem o seguinte, se eu mexer no interruptor 1, ele altera o estado da lâmpada 1, mas também da lâmpada 2. Então, na verdade, assim, cada interruptor altera o estado da lâmpada que ele está ligado e das adjacentes. Como esse daqui só tem adjacentes do lado de cá, então o 1 mexe no 1 e no 2, o 2 mexe no 2, no 1 e no 3, o 3 mexe no 2, no 3 e no 4, o 4 mexe no 3, no 4 e no 5, o 5 mexe no 4 e no 5. Tá? Então, toda vez que eu aperto esses interruptores, mexe o estado dessas lâmpadas. Tá? E, de novo, as possibilidades são infinitas. Se a lâmpada está apagada, ela acende. Se ela está acesa, ela apaga. Tá? E aí a pergunta que faz é o seguinte. Bom, imagina que você tem, a princípio, todas as lâmpadas apagadas. E eu quero saber se é possível ir apertando esses botõezinhos e chegar na seguinte condição. As lâmpadas 1, 3 e 5 acesas. Quero saber se isso é possível. Tá? Óbvio, você pode ir na base da tentativa e erro, né? A quantidade de coisas é finita, tá certo? Você vai, em algum momento você vai saber se é possível ou não. Tá? Mas, óbvio, a gente faz um exemplo assim, com 5, mas você fala assim, então eu vou fazer na unha. Tá bom, eu vou te dar um exemplo agora com 459 lâmpadas. Quero ver você fazer na unha. Tá? Então, obviamente, a gente começa com uma coisa pequena assim, né? Porque senão também, né? Bom, e aí, como é que a gente faz? Então, esse é o meu problema. Como é que eu passo esse problema para uma linguagem matemática de maneira que a linguagem matemática me ajude a saber? Então, a primeira pergunta que surge é a seguinte. Primeiro, é possível ou não? Né? A pergunta é possível? É a primeira pergunta que faz. A segunda, se for, de quantas formas possível, né? Quantas maneiras? Pode ter mais de uma maneira. Tá? E aí? Começa tudo apagado. Começa tudo apagado. E a ideia então, ó, eu vou apertando os botõezinhos e aí quero terminar com a primeira, a terceira e a quinta acesa. Tá? Então como é que a gente vai? Eu posso até dar uma solução para você. Tem 2 soluções a esse problema. Tá? E aí, ele propõe esse problema e o segundo é o seguinte, imagina todas apagadas também. E eu quero chegar na 1 acesa. Mesma história. Como é que eu faço? Se é possível. Tá? Então, já vou adiantando para vocês. Esse é um problema possível, esse é um problema impossível. Tá? É impossível você ter todas as lâmpadas apagadas
e mexer nos botõezinhos e deixar só a primeira acesa. Tá? Aí vocês vão me dizer, por quê? Bom, a gente vai chegar aqui num sistema que é possível, porém indeterminado, no caso, né? Nem indeterminado. Esse daqui é possível e com duas soluções. Então ele é possível e indeterminado. Você vai ser mais o indeterminado, não tem que ser uma quantidade infinita. Porque no caso aqui a gente só tem coisas finitas, tá certo? Então eu vou ter duas soluções. Esse é um sistema impossível. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, como é que eu vou resolver isso daqui? Tem duas maneiras. Uma delas, se não me engano, é aperte o 2. Tá? Então tá tudo apagado e faz assim. Acende essa. Acendeu as 3. Aí eu venho aqui agora, aperto o 3. O que o 3 faz? Apaga essa e acende essa. Aí eu venho aqui agora e aperto o 4. O que ele faz? Acende essa, apaga essa, acende essa. Resolvido o meu problema. Tá? Essa é uma possibilidade. Qual é a outra? A outra eu não me lembro. A gente vai chegar. Tá bom? Então, esse sistema aqui, no caso, como a gente está só acesa ou apagada, né? E sugere 2 estados, a gente vai trabalhar nesse sujeitinho aqui, ó, o Z2. Quem que é o Z2? É um sujeito que só tem dois números, 0 e 1. Você pensa, você fala, mas isso, onde é que isso existe na minha vida? Linguagem computacional, linguagem binária, você só tem 0 e 1, né? Bom, deixa eu apagar aqui. E como é que vai funcionar? Depois eu faço isso em escala menor. Como é que funciona? Como eu falei, bom, eu preciso saber somar essas coisas, eu preciso saber multiplicar isso para fazer contas, né? Como é que é a soma? A soma é assim, ó. Você monta uma tabelinha assim. É os mesmos que ele colocou. Aqui a soma é o 0 e o 1, o 0 e 1. Bom, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 0, 1 mais 1 dá 0. Então, quando você vai lá, né, é muito comum, né? Você sai com um amigo e o cara fala assim, o que você faz? Ah, eu faço matemática. Ah, quanto é que dá 1 mais 1? Aí agora você fala para ele, depende. Qual é o mundo que você está vivendo? Se o mundo for real, vai dar 2. Se eu estiver no Z2, vai dar 0. Pronto. Tá certo? Dá uma esnobada no cara aí. Tá? É estranho, mas 1 mais 1 é 0. Tá? E como é que eu vou multiplicar? Multiplicação não tem muito segredo, né? Multiplicação é tranquilo. 0, 1, 0, que é o produto, né? Vou colocar assim. 0 vezes qualquer coisa sempre vai dar 0, isso não tem problema. E 1 vezes 1 dá 1. Tá bom? Tá? Então, eu vou identificar. Então, deixa eu repetir aqui, né? Vou fazer o desenho das lampadinhas. Eu vou trabalhar como as minhas lâmpadas só tem acesa ou apagada. Tá? E aí você pode escolher. Aqui é o 1, 2, 3, 4, 5. Bom, e aí você pode escolher. O 0 é apagado ou o 0 é aceso. Obviamente o mais comum é dizer, olha, o 0 está apagada e o 1 está aceso. Se eu fizesse o contrário, só vai ficar um pouco confuso depois na hora de você se fazer conta, tá? Então, qual que é a modelagem que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa que você observa é o seguinte, ó, então eu vou olhar para a lâmpada e como eu tenho 5 lâmpadas, eu vou olhar assim, 5 upla, isso, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, cada estado do meu desenho eu vou identificar com umas 5 uplas, onde ali aparece zeros ou 1. Vai aparecer 0 se a lâmpada estiver apagada, vai aparecer 1 se a lâmpada estiver acesa. Então, o estado original é assim, 0, 0, 0, 0, 0. Eu quero mexer nisso daqui e chegar no 1, 0, 1, 0, 1. Tá? Então, cada estado eu identifico com essa 5 upla aí de números só zeros e 1, dependendo se a lâmpada está apagada ou se a lâmpada está acesa. Bom, e eu vou fazer a mesma coisa. O processo que faz quando eu aperto o interruptor 1, eu também vou associar ele a uma 5 upla assim.
Tá? E eu vou dizer o seguinte, olha, se o interruptor mexe numa determinada lâmpada, eu coloco 1, se não mexe, eu coloco 2. Então, 0, desculpa. Então vai ficar assim, ó, eu vou chamar de o interruptor 1, ele mexe aonde? Primeira, segunda, o resto ele não mexe. O interruptor 2, olha, eu vou colocando vetor. Hábito. Eu estou dando GA. É assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ele não mexe. O interruptor 3 não mexe no primeiro, mexe no segundo, mexe no terceiro, mexe no quarto e não mexe no quinto. O interruptor 4 não mexe no primeiro, não mexe no segundo, mexe no terceiro, mexe no quarto, mexe no quinto. E o interruptor 5 mexe no quarto, não mexe no 5. Tá. Então, eu associei estados associei vetores, aos possíveis estados da minha lâmpada e associei vetores aos possíveis interações dos interruptores com as lâmpadas. Como é que eu vou traduzir isso? Olha, a hora que eu apertei o interruptor 1, se eu estava num determinado estado, mudou. Como é que eu vou traduzir isso para a matemática? Quem é que vai me dizer isso? Se eu estiver assim num estado, ó, então vamos dizer o seguinte, ó. Então, eu estou num estado assim, sei lá, 1, 1, 0, 1, 0. Então, tá, primeira lâmpada acesa, segunda lâmpada acesa, terceira apagada, quarta acesa, quinta apagada. Aí eu vou apertei o 3. O 3. O que o 3 faz? Então, a hora que eu apertei o 3, o resultado final disso vai ser o quê? O 3 vai continuar acesa a primeira, porque ele não mexe na primeira, vai apagar a segunda, vai acender a terceira, vai apagar a quarta e a quinta ele não mexe. Então eu quero fazer o seguinte, o que é que eu preciso fazer, que tipo de combinação eu vou fazer com esses dois sujeitos para no final eu chegar aqui? Somamos em 2. É simplesmente uma soma, tá? Se você fizer assim, ó, soma esses dois sujeitinhos aqui. Então, 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 0. 0 mais 0, 0. Ok. Tá? Então, apertar. Se eu estiver em um determinado estado, quando eu aperto um determinado interruptor, qual é a matemática que eu faço? Pego o estado que eu estou e somo com o interruptor. Eu obtenho o estado final. Tá certo? Tudo bem? Então, agora eu já posso equacionar o meu problema. Tá aqui. Então o meu problema é assim. Vamos equacionar o problema. Meu problema fica assim, então, ó. Eu estou no estado inicial. O que eu tenho que fazer? Eu quero apertar um certo número de vezes o botão 1. Então eu quero fazer assim, ó. Um número de vezes o botão 1 mais um número de vezes o botão 2 mais um número de vezes o botão 3 mais um número de vezes o botão 4 mais um número de vezes o botão 5 e eu quero chegar na primeira, na terceira e na quinta acesas. Certo? Agora, aí mais uma observação. Quando eu digo assim, ó, eu quero apertar um certo número de vezes o X1, um certo número de vezes o X2, o X3, né? Aí eu observo o seguinte, ó. Vamos que você tenha, eu não preciso nem mais, mas vamos que eu tenha uma lâmpada acesa, aqui. A lâmpada está acesa. E aqui está o interruptor. Se eu apertar esse interruptor 5 vezes, o que vai acontecer? Mesma coisa que você apertar 1.
Você aperta uma vez, apaga, aperta outra vez, acende, aperta outra vez, apaga, aperta outra vez, acende, aperta outra vez, apaga. Que é a mesma coisa que se eu tivesse apertado uma única vez. Então por que eu vou gastar a minha energia e apertar 5 vezes, sendo que se eu apertar uma vez só resolve? Ou então, ao invés de 5, e se eu tivesse feito 4? O que eu teria feito? Absolutamente nada. Tá? Você está no 6 trocando por meia dúzia. Tá certo? Então, ó, se eu vou gastar lá 4 vezes e continuar no mesmo estado. Ou então, se eu fizer 5 vezes, eu vou simplesmente, bastaria fazer 1. Tá? Então, esses sujeitinhos aqui, ó, o x1, o x2 e o x3, também para mim o que interessa? Adianta o x1, bom, aqui do jeito que eu coloquei 5, né, só para chamar a atenção, qual é a diferença do 5 para o 4? Um é par, o outro é ímpar. Tá certo? Então, na verdade, vale o seguinte. Se eu tiver um botãozinho aqui, se eu tiver um determinado estado, se eu apertar um número ímpar de vezes, na verdade é equivalente a eu apertar uma única vez. Tá? Se eu apertar um número par de vezes, é equivalente a eu não ter feito absolutamente nada. Tá certo? Então eu percebo o seguinte, ó. Esses sujeitinhos aqui, x1, x2, x3, x4, x5, eles também vão ser o quê? 0 ou 1. Não preciso mais do que isso. Tá? Então eu estou querendo resolver esta equação, ó. Os meus números aqui são esses números malucos, zeros e uns. E as variáveis que eu estou colocando aqui também são zeros e uns. Tá? Bom, e no final das contas a gente cai num sistema, né? Bom, o que você vai fazer? Bom, eu vou pegar esse sujeito aqui, né? Eu vou isolar ele, vou passar por lá de lá, mas somar 0, 0, 0 não vai adiantar nada, né? Então eu posso apagar isso aqui. E no final das contas o meu sistema fica assim, ó. Qual que é a primeira entrada do lado esquerdo? x1, x2, 0, 0, 0. Então o x1 mais o x2, qual que é a primeira entrada do lado de lá? Tem que ser 1. Qual que é a segunda entrada aqui? x1, x2, x3. Tem que ser 0. Tá? Não vai caber. Qual que é a terceira entrada? Terceira entrada, x2, vou diminuir aqui, mais x3, mais x4, né? Terceira entrada, tem que dar 1. Qual que é a quarta entrada? Esse já não aparece mais. A quarta entrada é x3 mais x4 mais x5. Tem que dar 0. E por último, x4 mais x5. Tem que dar 1. Então, estou com o sistema, 5 equações, 5 variáveis. Preciso resolver esse sistema. E o que é legal é que eu estou resolvendo esse sistema não mais agora em R. Eu estou resolvendo o meu sistema aqui no Z2. E por que o Z2 é legal? O Z2 é legal porque é o seguinte, ó. Se eu fizer 1 mais 1, quanto que dá 1 mais 1? Dá 0. Ou seja, no Z2, se eu passo 1 para o lado de lá, o 1 é igual ao menos 1. Então, para mim, no Z2, somar ou subtrair, eu estou fazendo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Certo? Tá? Então, no Z2, se eu quiser fazer um menos o outro, basta fazer soma, que resolve o meu problema. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu quero escalonar. Bom, já tem uma parte resolvida, né? Esse sistema já tem uma série de informações que você pode tirar aí, né? Bom, tá, como a gente não tem espaço, então vamos passar para cá. Então vamos escaloná-lo como a gente está acostumado, né? Ó, vou manter a primeira equação, x1 mais x2 igual a 1. Aí eu quero desaparecer com esse x1 aqui. O que eu faço? Subtraio? Não, eu posso somar que resolve o meu problema. x1 mais x1 dá 0, x2 mais x2 dá 0, x3. 1 mais 0 igual a 1. Então você fica assim, x3 igual a 1.
primeira solução. x3 igual a 1. Bom, o que mais? Tá, o que eu posso fazer agora? x1, x3, o que eu posso fazer aqui agora? O resto já está escalonado, né? Deixa eu ver aqui, peraí, vamos botar, trocar de ordem aqui. Então ficou assim, x2 mais x3 mais x4 dá 1, né? Depois é x3 mais x4 dá 0. x2 mais x3 mais x4, x3 mais x4 mais x5, né? Dá 0. E por último, x4 mais x5 dá 1. E o x3 é 1. Ó, meu sistema está escalonado. Tá? Daqui o que você pode fazer? Ó, eu posso pegar esse. Bom, esse daqui eu posso colocar um aqui, né? O que eu posso fazer? Ó? Posso colocar um aqui. Então fica assim. Posso colocar um aqui. Tá? Só troquei o x3 por 1. Aí, bom, o que eu vou fazer? Passar esse 1 para o lado de lá. Na verdade, é somar 1 de novo. Né? Não preciso fazer o mesmo. Então, esse 1 aqui eu coloco aqui. Ó, essas duas equações são iguais. Eu posso ignorar uma delas. Aqui, ó, você vai ficar assim. Bota um 0 aqui. Tá? Então fica assim, ó. Como é que se eu usar essa última equação aqui, eu vou escrever assim, ó. O x4 é 1 mais x5. Seria 1 menos x5, mas menos e mais para mim não tem diferença nenhuma. Tá? Aqui em cima, o x2 é quem? É igual ao x4. Mas o x4 é 1 mais x5. Ok? E por último, o x1 é igual a 1 mais o x2. Só que quem é 1 mais o x2 fica assim. 1 mais 1 mais x5. 1 mais 1, 0. Então fica x5. Resolvido o meu problema. Né? Quais são as soluções? Qual é a cara da minha solução? A cara da minha solução é assim. Quem que é o x1? x5. Quem que é o x2? 1 mais x5. Quem que é o x3? Esse é sempre igual a 1. Então eu sempre tenho que apertar o x3. Qualquer solução passa pelo x3. Quem que é o x4? 1 mais x5. Quem que é o x5? Graças a Deus é ele mesmo. Tá certo? Bom, quantos possíveis valores tem o x5? 2, ou 0 ou 1. Portanto, eu tenho duas soluções. Se você fizer aquela que eu coloquei, x5 igual a 0, qual é a solução? 0, 1, 1, 1, 0. Então, eu aperto segundo, terceiro e quarto. Foi aquela solução que eu apresentei para vocês. Tá? Qual que é a outra solução? x5 igual a 1, fica assim. 1, 0, 1, 0, 1. Então, teria que fazer assim. Aperto o primeiro, acende essa, acende essa. Aperto o terceiro, apaga essa, acende essa, acende essa. Aperto o quinto, apaga essa, acende essa. Outra solução possível. Tá? Então, ó, aqui o que a gente caiu? A gente caiu num sistema possível, porém, né, a linguagem que a gente usa é indeterminado. Por quê? Porque as minhas soluções ficaram todas na dependência de uma única variável. Se você estiver trabalhando na reta, então eu tenho infinitas soluções. Mas no meu caso, como o x5 só pode ser 0 ou 1, eu tenho duas soluções possíveis. Tá? Então, tá aqui, ó. Então, nesse caso, sair do 0, 0, 0 e sair de tudo apagado e chegar na primeira
na terceira e na quinta acesas, a gente consegue. E de duas formas distintas. Né? Qual seria a outra solução? Eu deveria ter deixado o sistema aqui, mas tudo bem. A outra solução era, o problema é o mesmo, você quer sair do 0, 0, 0, 0, mais um 0. Fazer x1, esse sujeito, mais x2, que é 0, não, que é 1, né? Mais x3, o x3 é segundo, terceiro e quarto, mais x4, 0, 0, terceiro, quarto, quinto. Bem didática a minha lousa. Mais x5, 0, 0, 0, 1, 1. E chegar no só o primeiro acesso. Então, de novo, esse 0, 0 aqui eu posso ignorar. Né? Eu não colaboro com nada. E aí o sistema vai ser aquele mesmo, que a gente, pelo menos a parte de cá é igual, né? x1 mais x2 tinha que dar quanto? 1. Depois, x1 mais x2, na segunda, mais x3, tem que dar 0. Depois, terceira, né? x2 mais x3 mais x4, tem que dar 0. x3 mais x4 mais x5, tem que dar 0. x4 mais x5 dá 0. A única diferença é essa coisa que aparece do lado de cá, né? Então você já pode ver, ó, se o x1 mais x2 é 1, se você trocar aqui, ó, x1 mais x2 por 1, se você juntar essas duas aqui, ó, você vai chegar ao seguinte, que 1 mais x3 tem que dar 0. Então quem que é o x3? 1. x3 é 1. x3 é 1. Ok. E agora o que a gente pode fazer aqui? Acabou, né? Ó. Então olha essas duas últimas aqui. Ó. 1 mais x4 mais x5 dá quanto? 0. E o x4 mais x5 dá quanto? 0 também. Bom, se você junta essas duas informações, eu chego que o 1 é igual ao 0. Impossível. Tá? Portanto, sair de todas apagadas e chegar em só a primeira acesa não tem solução. Tá? Eu não consigo resolver isso. Tá? E como é que eu poderia saber isso de antemão? De antemão, não dá para saber, mas como é que a gente poderia saber que esse esquema aqui, nem todas as soluções eram possíveis? Né? Como é que a gente poderia saber que nem todas as soluções eram possíveis? Aí, vou pedir uma licencinha para o pessoal do segundo ano, do primeiro ano, desculpe. A gente ainda não falou de dependência ou independência linear, mas vocês vão ver isso. Né? O problema é que aqueles, como eu chamei de vetor, aqueles vetores que eu associei aos estados, né? Esse vetor aqui, 0, 0. Quero ver, eu chamei de V1, de V2. O V3 é o 0, 1, 1, 1, 0. O V4, 0, 0, 1, 1, 1. O V5, 0, 0, 0, 1, 1. Esses 5 sujeitos, eles não são linearmente, na verdade eles são linearmente dependentes. Ou seja, quando eu for olhar para aquele sistema lá, 5 por 5, a gente tem aquela notação matricial associada. A matriz que eu vou pegar lá, as colunas delas vão aparecer esses sujeitinhos aí. Portanto, como eles são linearmente dependentes, aquele determinante vai dar 0.
Portanto, eu só posso cair num sistema impossível ou num sistema possível e indeterminado. Tá? Então, de antemão, a pergunta, você poderia fazer assim, né? Uma pergunta mais genérica. Será que é possível sair de um estado inicial qualquer, fazer um monte de coisa e chegar num outro estado final qualquer? Com essa configuração, não. Pode ser que você não consiga. Algumas sim, sair de tudo apagado, chegar na primeira, na terceira e na quinta acesas, eu consigo. Sair de tudo apagado, chegar na primeira acesa só, eu não consigo. Tá? Então, da forma como esse esqueminha foi montado, da forma como os interruptores agem aqui, eu vou cair num desses dois tipos aqui. Possível e indeterminado ou impossível. Então, nem sempre vai ser possível sair de um lugar e chegar no outro. Tá? Vai. Por quê? Porque é por conta desses vetores aqui não serem linearmente dependentes. Tá? Tudo bem? Então, se você quiser, eu gostaria de, será que é possível, é isso que eu estou falando, sair de um estado qualquer e chegar no outro qualquer? O que você vai precisar fazer é mexer nesses sujeitinhos aqui, de maneira a cair em vetores que sejam linearmente independentes, tá? Que aí você vai ter certeza que aquele seu determinante que aparece lá é diferente de zero, portanto você vai sempre cair num sistema, e aí naquele caso você vai ter inclusive solução única, né? Aí vai ter uma única maneira apenas de você resolver o seu problema, tá? E aí, bom, ok, tudo bem com esses zeros e uns? Aí você fala assim, bom, aquilo que eu falei lá no começo, a gente poderia fazer um mais rapidinho aqui, porque afinal de contas já está. Aí ele começa a delirar, né? Ele faz esse que é facinho, o Z2 como exemplo, ele bota lá no exercício, faça esse aqui, né? Aí imagina assim, que você tem, agora vamos diminuir o número de lâmpadas, vamos colocar só 3 lâmpadas. E aí, já que as lâmpadas LED agora são chique, né? Tem várias cores. Então, você imagina uma lâmpada que você tem assim. Ela pode estar apagada, obviamente. Você pode apertar uma vez, ela fica verde. Aperta a segunda vez, ela fica azul. Apertou de novo, ela apaga. Tá? Então, as minhas lâmpadas podem ser verde, pode ser apagada. Verde. Verde? É. Azul. É. Ou ela está apagada, eu aperto uma vez, ela fica azul, aperto uma vez, ela fica verde, aperto outra vez, ela fica azul, aperto de novo, apaga. E aí você tem 3 interruptores. E com o mesmo esquema. Esse daqui mexe no primeiro e no segundo, o segundo mexe nos 3 e o terceiro mexe no 2 e no 3. Tá? Só que aqui o meu mundo agora é diferente. Eu já não estou mais aqui, porque aqui eu tinha quantos estados? 2, aceso ou apagado. Aqui eu tenho quanto? 3, então eu vou ter que vir para... Quem que é o Z3? 0, 1 e 2. Você pensa nesses, quem são esses sujeitos aqui? Ó? Zn. Pensa nos possíveis restos. Quando você divide por 3, quais são os possíveis restos? 0, 1 ou 2. Quando você divide por 2, quais são os possíveis restos? 0 ou 1. Tá? Então eu estou nesse mundo aqui agora. Aí você precisa ver como é que eu somo. É só você somar os dois e divide por 3. Então você vai fazer assim, 0. E a multiplicação também, né? Aqui a soma 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0 mais qualquer coisa dá sempre a outra coisa. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. Se eu dividir por 3, qual é o resto? 0. Então dá 0. 2 mais 1 dá 0. 2 mais 2, 4. Quando eu divido por 3, qual que é o resto? 1. Então, que é 0, não é 6. E para o produto, a mesma coisa. Produto 0, 1, 2. Bom, 0 vezes qualquer coisa dá sempre 0. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2, módulo 3, 1. Mas
É assim que eu faço produto. Tá? E aqui você percebe, agora aqui, bom, como é que a gente faz aquela análise agora? Eu vi lá, bom, eu sei o seguinte, se eu apertar, naquele caso, se eu apertasse um número ímpar de vezes, era a mesma coisa que eu não tivesse apertado uma única vez. Se eu apertasse um número par de vezes, era a mesma coisa que ter ficado parado. E aqui agora? Como é que vai funcionar? Pensa assim, ó. Quando você vai construir esses conjuntos, na verdade você faz assim, você pega um monte de gente que é parecida e bota tudo no mesmo saco, tá certo? O Z2 você fala o seguinte, como os números naturais, apesar de ser Z, pensa assim, nos naturais o que pode ser? Par ou ímpar, certo? Não tem outra possibilidade. Então, para construir o Z2 eu coloco dois sacos, o saco 0 e o saco 1. Quem que está no saco 0? Todo mundo que é par. Quem é que está no saco 1? Todo mundo que é ímpar. Tá? Para esse Z3 aqui eu vou fazer assim, tem o saco do 0, tem o saco do 1 e tem o saco do 2. Então, todo mundo que a hora que eu dividir por 3 der resto 0, vai entrar no saco do 0. Todo mundo que eu dividir por 3 der resto 1, vai entrar no saco do 1. Toda vez que eu dividir por 3 e der resto 2, vai entrar no saco do 2. Então, por exemplo, eu olho para o 4. 4 quando eu divido por 3, tá? Resto 1. Então o 4 está aqui. Então, se eu vir aqui e apertar o interruptor 4 vezes, é a mesma coisa que eu apertar uma única vez. Eu vou estar no mesmo estado. Tá certo? Você pensa assim, ó, estava apagada. Apertei uma vez, ficou verde. Apertei a segunda vez, ficou azul. Apertei a terceira vez, apagou. Apertei a quarta vez, ficou verde. Era a mesma coisa que eu ter feito uma única apertada. Tá certo? Se eu quiser... Resto 2. 8. Quando eu divido por 3, dá resto 2. Então, apertar um interruptor 8 vezes, eu poderia ter apertado simplesmente 2 vezes. Tá? E a mesma coisa para o 0. Tá? Bom, então aqui o nosso esquema vai ser assim, ó. Um estado inicial, que eu vou deixar assim, mais x1 vezes o 1, 1, 0, mais x2 vezes 1, 1, 1, mais x3, 0, 1, 1. Tem que dar um estado final genérico também. Posso pensar, a ideia é, eu posso colocar qualquer coisa aqui e posso colocar qualquer coisa aqui. Nesse caso vai ser possível, porque a hora que você montar o sistema vai ficar assim, ó, x1 mais x2 igual a alguma coisa aqui. Depois, x1 mais x2 mais x3, alguma outra coisa aqui. E por último, x2 mais x3, alguma outra coisa aqui. Só que esses três vetores aqui, ó, eles são linearmente independentes. O que é que isso me diz? Não importa o que eu colocar aqui, não importa o que eu colocar aqui, esse sistema, como se você olhar essa matriz que vai aparecer, que é uma matriz que tem determinantes diferentes de zero, esse sistema sempre vai ter solução e solução única. Tá? Portanto, nesse caso aqui, com 3 lâmpadas, cada lâmpada podendo... precisava ser 3 lâmpadas? Não, podia ser mais. Tá bom? Eu peguei esse caso aqui. Cada uma podendo ter 3 estados. Com essa configuração de interruptor, eu posso sair... Meu problema é assim, comecei num estado e terminar no outro, qualquer coisa que eu colocar aqui, sempre é possível. Tá? Tudo bem? Por quê? Aí, então, aquela história. Esses 3 sujeitinhos aqui são linearmente independentes. E aí você pode, né, como eu falei, você pode delirar. Eu posso pensar numa lâmpada, ao invés de 3 estados, eu posso pensar 4. Azul ficou roxo. Porque 0 você não Tá? e 1 você não está. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que a gente vai para o Não. Z4. Este sujeitinho
não é corpo. Só isso. Zero você não mudou. Então você vai cair num sistema que pode, né? Aí quando não é corpo, a coisa complica. Tá? Você precisa impor algumas condições. Os números que aparecem têm que ser inversíveis, né? Não, é nomenclatura algébrica, tá? Mas aqui é complicado. Tá? Pode ser que não tenha solução de jeito nenhum, qualquer coisa seja sempre impossível. Tá? Diga. É que eu ia perguntar agora, porque você mostrou lá a soma e o produto, né? E o ZP, como está lá a soma, ele é comutativo para qualquer Sim, coisa. mas Mas ele só vai ser comutativo no... Não, esses sujeitinhos aqui, Z4, Z5, Z6, todos eles são anéis. Então essa adição desse jeito que eu faço e essa multiplicação, a adição você vai fazer assim, no Z4, você vai somar os dois números, dividir por 4 e pegar o resto. Tá? Então o 3 mais 2 é 5, qual que é o resto de 5 é 1. Então 3 mais 2 para mim dá 5, dá 1, desculpa, dentro do Z4. Tá? Então é isso que você faz a soma. E o produto? 2 vezes 3 é 6. Quando eu divido por 4, dá 2. Então 2 vezes 3 nesse meu mundo é 2. Tá? Qual que é o problema? Esses caras aqui, todos eles têm uma estrutura de anel comutativo. Com unidade. Quer dizer, é o sonho de qualquer matemática. Anel comutativo com unidade. Qual é o problema? Nem todo mundo diferente de zero aqui possui inverso. Multiplicativo. Que é aquela história, por que 2x mais 1 igual a 0? Por que eu não resolvo isso em z? Como é que eu resolveria? Eu passo assim 2x igual a menos 1. Para eu isolar o x, eu precisaria dividir por 2. Mas o 2 não tem inverso dentro de z. Então aquela equação para mim é insolúvel. Em z. Aí eu tenho que ir para um corpo. Então em z4 pode aparecer coisas assim. Um coeficiente que apareceu aqui, se esse coeficiente não for inversível, eu não consigo desaparecer com ele, isolar a minha variável. Tá? Então aí que fura. Aí é que é o problema, porque esse sujeito aqui não é corpo. Então, aí eu preciso ter certeza absoluta de que o sistema que eu caia seja bem particular mesmo. Tá? Então, se você quiser ficar brincando com isso, você tem que cair em coisas assim, ó, ZP, o P'. Aí eu não tenho problema nenhum. Tá? Então, Z2, ok, Z3, ok, Z5, Z7, Z11. Tá? Então, isso é sempre possível. Nesses daí, você tem certeza absoluta que você consegue. Tá? Quer dizer, consegue. Você pode ficar mexendo nas configurações aqui, de repente você pode cair num sistema que seja como outro, possível e indeterminado ou impossível. Com essa configuração, então a ideia é, eu posso sair de qualquer lugar e chegar em qualquer lugar sem problema nenhum. E aí nesse caso vai ser de uma única forma possível, né? Porque o sistema vai ser possível e determinado. Tá? Ok, falei demais. Perguntas? Eu só queria fazer um comentário que isso seria uma questão que se caísse na prova de álgebra linear, a gente ia ficar bastante tempo para resolver. Ah, é? Acho que sim, né? Para modelar esse problema. Assim, é um problema simples na álgebra É porque na verdade você está mexendo com uma álgebra linear fora da tradicional, que a gente mexe sempre com números, com R, com C, tá certo? Com Q, mas com Z não. Sim. Mas você tem que pensar assim, ó, tudo aquilo que você faz na álgebra, quase tudo que você faz na álgebra linear, se você trocar R por um corpo, quase tudo vai funcionar. Tem algumas especificidades e tal, mas quase tudo funciona. Nesse caso aqui funciona. Tá? Então a álgebra linear, e aquilo que eu falei, você pode fazer a álgebra linear, não precisa ser necessariamente um corpo. Você pode fazer a álgebra linear num anel comutativo. O problema é que se você quiser resolver determinadas equações e se o coeficiente não for inversível, você para. Né? Quando você está em R, você multiplica, divide, você sai fazendo na boa, né? Obviamente respeitando o caso de não poder ser zero. Né? Tá? Então você pensa sempre assim, por que no R é legal? Porque eu não preciso me preocupar. Né? Num anel eu preciso ter um pouco de preocupação, né? Na hora de fazer com isso, tá certo? Mas a álgebra linear é mais vasta do que isso, tá certo? Não se restringe apenas aos números, né? Aos conjuntos numéricos tradicionais. Mais alguma coisa, Jeff? Não, Jeff, obrigadão. E
aí, o pessoal que não sabe o que é dependência e independência interna, depois vocês vão ter oportunidade de passar por isso. Então, eu faço 4 vezes.